Imagine caminhar por uma aldeia medieval logo após o rugido de uma batalha. Não há música, não há canto de pássaros. Só o farfalhar do vento passando entre casas queimadas. O cheiro de madeira e carne carbonizada e o choramingo baixíssimo de sobreviventes que ainda não entenderam se estão vivos ou amaldiçoados. É nesse cenário que a história das mulheres reféns da Idade Média começa, um palco onde cada guerra reescrevia o destino feminino como se fosse uma simples nota de rodapé no Diário dos Reis. O documentário que você vai ouvir agora revela o que realmente acontecia quando um reino invadia outro. Não é mito, não é exagero, não é lenda contada ao pé da lareira. É o registro cru, perturbador e cuidadosamente reconstruído por historiadores, cronistas e testemunhas da época, menos pessoas que descreveram o que viram. Mesmo sabendo que seriam lembradas como mensageiras do horror, prepare-se. A narrativa é pesada, mas necessária. E se em algum momento você sentiu um impacto mais profundo, um choque, ou aquela sensação de eu nunca imaginei que fosse assim, isso significa que você está acompanhando esta jornada de forma viva. Aliás, se essa intensidade te prender, continue comigo até o fim, porque a história só se torna mais obscura à medida que avançamos. Vamos voltar ao século XIII, quando a Europa fervilhava com conflitos intermináveis. Em cada fronteira havia rumores de batalhas iminentes, e cada batalha deixava cicatrizes difíceis de apagar. Para as mulheres, não havia escapatória clara. Elas podiam ser nobres dentro de muralhas de castelo ou camponesas vivendo em pequenas vilas. Em ambos os casos, o destino delas durante uma guerra raramente dependia de suas escolhas. Dependia das armas do inimigo, dos humores dos comandantes e do valor político que seus corpos representavam. Quando um exército tomava uma cidade, a primeira ordem geralmente era clara: capturar. Não destruir tudo de imediato, mas capturar. Homens eram levados para servidão forçada, prisões improvisadas ou execuções rápidas. Já as mulheres eram separadas, alinhadas e avaliadas como se fossem parte de uma lista de saque. Algumas eram marcadas como úteis, uma palavra perigosa quando dita por generais medievais. Essas mulheres eram levadas como reféns para castelos inimigos, onde teriam suas vidas redefinidas não por suas histórias, mas pelo interesse que despertavam em quem agora as controlava. As mulheres nobres tinham um destino aparentemente mais elevado, mas que na verdade era apenas uma prisão polida. Levadas para grandes salões, recebiam roupas limpas, comidas melhores e uma vigilância constante. Eram moedas vivas, peças fundamentais para negociações. Um rei, por exemplo, podia exigir a devolução de terras em troca de sua irmã. Um duque podia adiar uma guerra ou entregar a filha como garantia de paz. Essas mulheres viviam suspensas entre a diplomacia e a incerteza, sabendo que cada gesto seu poderia influenciar tratados valiosos. Bastava uma carta enviada tarde demais, um acordo rompido, e ela se tornava um peso morto político, descartáveis como uma pedra de xadrez derrubada no chão. Enquanto isso, as mulheres comuns tinham destinos muito mais brutais. Em muitas regiões da Europa, especialmente durante conflitos longos como a Guerra dos 100 Anos, elas eram usadas como servas compulsórias. Lavavam roupas encharcadas de sangue, limpavam grandes salões onde se realizavam banquetes de vitória, carregavam baldes de água fervendo para banhos dos nobres. Realizavam tarefas árduas e frequentemente eram trocadas de mão como se fossem ferramentas. Os relatos de mulheres que passaram anos como servas de exércitos são devastadores. Muitas desapareceram completamente da história, enterradas em valas comuns sem nome, esmagadas pela engrenagem da guerra. As guerras religiosas eram ainda piores. Durante as cruzadas, por exemplo, mulheres capturadas em territórios muçulmanos ou cristãos eram tratadas como espólios que podiam ser trocados, vendidos ou reintegrados em regiões distantes. Algumas passaram a vida inteira sem ver novamente o próprio idioma. Outras foram enviadas a haréns, conventos, fortalezas isoladas. O mundo para elas tornava-se uma cadeia sem paredes, porque mesmo quando andavam livremente, acompanhadas por guardas, sabiam que qualquer tentativa de fuga seria punida com severidade. E é por essas histórias tão densas e reais que eu te convido, agora no meio deste documentário, a refletir. Quantas dessas vidas apagadas do passado você conhecia? Quantas dessas narrativas são completamente ignoradas quando pensamos em castelos, reis, reinos e glória militar? Se essa revelação te surpreende de verdade, talvez seja o momento de mergulhar ainda mais fundo e continuar acompanhando tudo com atenção,
porque estamos chegando nas partes mais sombrias dessa jornada. Um ponto pouco discutido é o trauma psicológico que essas mulheres carregavam. Não existiam psicólogos, não existia linguagem emocional, não existia sequer o conceito de saúde mental. Uma mulher poderia perder sua família inteira num ataque, ser arrastada para outra região, viver servindo um comandante durante anos e ainda assim ser obrigada a sorrir, comportar-se e cumprir seus deveres. Muitas enlouqueciam. E aí? A loucura não era tratada, era temida. Uma mulher considerada demente poderia ser presa, enviada a um convento ou simplesmente deixada à própria sorte. Existem relatos de mulheres vagando pelas estradas europeias durante décadas, falando sozinhas, chorando nomes esquecidos, implorando por filhos que jamais voltariam. Outras, por outro lado, tornaram-se símbolos de resistência. Nos montes da Escócia, nas florestas da França e nos desertos da Península Ibérica, algumas mulheres conseguiram escapar dos seus captores. Há histórias de mulheres escondidas por monges, acolhidas por eremitas, protegidas por aldeões solidários. Algumas inclusive lideraram grupos inteiros de fugitivos. Se essas histórias parecem heróicas, lembre-se que são raras, mas existiram, e mostram que nem tudo foi apagado na escuridão. Agora avançamos para um período especialmente cruel, o século XIV, época da Peste Negra. As guerras não diminuíram, pelo contrário, aumentaram. Soldados famintos e desesperados viam aldeias reduzidas e cidades abandonadas como oportunidades fáceis. Mulheres que antes estavam protegidas dentro de muralhas adoeceram ou fugiram, ficando vulneráveis nas estradas. Era o pior dos cenários. A guerra e a doença tornaram-se irmãs inseparáveis, arrastando consigo todos que encontravam. Para as mulheres capturadas, isso significava um destino ainda mais imprevisível. Algumas eram mantidas reféns apenas para trabalhos físicos, como recolher corpos infectados ou limpar áreas contaminadas. Outras eram levadas para fortalezas onde a doença se espalhava rapidamente, transformando-as em testemunhas aterrorizadas de uma morte lenta e inevitável. Ainda assim, mesmo nesse contexto devastador, uma verdade se mantém. Todas essas histórias são fragmentos de um passado que insiste em sobreviver nos manuscritos. Até nos mais desgastados, cronistas medievais registraram que muitos saques, mulheres foram usadas como peças de barganha para o pagamento de dívidas, quitação de impostos atrasados ou manutenção de tréguas locais. Havia casos em que cidades inteiras entregavam voluntariamente suas mulheres nobres como forma de evitar invasões piores. A humanidade durante a Idade Média frequentemente falhou em proteger as pessoas certas. E cada registro desses é uma lembrança desconfortável dessa falha coletiva. Ao longo deste documentário, você talvez tenha percebido que quanto mais avançamos, mais sombria fica a narrativa. E isso é proposital, porque a história não poupa ninguém. E esconder o horror não faz com que ele deixe de existir. Inclusive, se esses relatos estão te tocando de alguma forma menos, se você está realmente absorvendo o peso dessa realidade. É importante me acompanhar até o final, porque ainda há uma última camada deste tema que raramente é contada, e talvez seja a mais chocante de todas. A verdade final é que as mulheres, reféns da Idade Média, viveram em um mundo que não foi construído para elas. Foram usadas como garantia de paz, como instrumentos de poder, como marcadores de fronteiras. Seus sentimentos eram irrelevantes para os homens que desenhavam mapas, assinavam tratados ou erguiam bandeiras. Em muitos casos, elas simplesmente desapareceram dos registros. Sem nomes, sem túmulos, sem histórias. Apenas sombras de vidas interrompidas. E é por isso que contar essa história importa, porque quando você escuta tudo isso, começa a perceber que a história medieval não é feita apenas de cavaleiros heróicos, batalhas épicas e reis grandiosos. Ela também é feita de mulheres que foram arrancadas de suas vidas e obrigadas a sobreviver em mundos que não escolheram. Trazer essas verdades à tona é, de certa forma, devolver voz a quem foi silenciado por séculos. E enquanto encerramos este documentário, eu deixo um convite, sutil como prometido, mas sincero. Se você quiser continuar explorando histórias profundas, cruas, surpreendentes e muitas vezes ocultas dos livros escolares, continue acompanhando esse conteúdo. Afinal, histórias como essa não deveriam ser esquecidas. E,
Se você chegou até aqui, é porque faz parte daquele grupo raro de pessoas que realmente quer entender o que existe por trás das páginas mais sombrias da Idade Média. E lembre-se, ainda há muito mais para revelar, basta você querer ouvir.